Bom, pessoal, agora nós vamos para as videoaulas de encerramento. Tá? Nós vamos a partir das 11ª até a 16ª, 17ª videoaula para a gente encerrar essa parte de análise de risco. Como nas outras aulas, eu vou apagar a luz para melhorar a qualidade, né, da visualidade aí no telão. Técnicas de análise de risco. As técnicas de análise de risco voltadas ao controle e prevenção de perdas mais utilizadas são, como já foi dito anteriormente, as técnicas de análise de risco nada mais são do que para prevenção de perdas. Perdas o quê? Humanas, materiais e ambientais. Sendo que as principais nós temos a série de risco, SR, consiste na relação de todos os riscos capazes de contribuir para o aparecimento de danos. Risco principal, risco inicial e risco contribuinte. Risco inicial é aquele prévio, é aquele risco que eu faço a análise antes da ocorrência do acidente, né? Que a gente chama aí de checklist, o famoso checklist. Risco principal é aqueles riscos propriamente dito da instalação e do equipamento. E nós temos os riscos contribuintes, que são aqueles que podem contribuir para o acidente e, consequentemente, para a perda. Exemplo, visibilidade prejudicada, a questão da iluminação, pisos irregulares e por aí vai. Então nós temos inicial, que são aqueles riscos prévios, nós temos o principal, que é aquele propriamente dito do equipamento, por exemplo, uma correia transportadora sem proteção, né, uma caixa de energia aberta, isso tudo pode entrar como um risco principal. E o risco contribuinte são aqueles riscos a qual vão contribuir ou podem contribuir para um acidente. Análise preliminar de risco, famoso APR, consiste no estudo realizado durante a fase de concepção ou desenvolvimento prematuro de um novo sistema, com o fim de determinar os riscos que poderão estar presentes na fase operacional. Essa técnica de análise é a mais utilizada e eu particularmente gosto de usar muito ela. Por quê? Ela não vai acompanhada somente de uma análise de um profissional, mas de um formulário a ser preenchido. Esse formulário geralmente ele é produzido pela empresa, a qual vai se falar qual é o profissional que vai executar a atividade, aonde vai ser, horário, quais são os equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, com qual fim? Com o fim de que, no fim da atividade, não haja perda, nem material, nem humana, tá? E nem ambiental. Outra coisa que a gente precisa mudar o conceito, técnicos de segurança, por favor, tenham o costume de ir na área fazer análise, né? A gente sabe aí no mercado que tem muitos técnicos de segurança que fazem essa análise, fazem esse preenchimento desse formulário somente lá na sua mesa. Nem sabe como é que está a área, quem vai participar, né? Tão corriqueiro a fase e tanta pressa, tanto imediatismo na ação, que acaba que nem na área vão. Por favor, não façam isso. É comprovado já em estudos e estatísticas que a análise preliminar de risco, tá, ela vai determinar a segurança do profissional cerca de 80% a 90%. Tá? Ou seja, eu como profissional de segurança vou estar resguardando ou diminuindo a chance de acontecer um acidente em 80% até 90% aí das situações de risco. Então a análise preliminar de risco é muito importante, mas precisa ser feita da forma adequada. Análise e revisão de critérios, famoso ARC. Trata-se da revisão de todos os documentos com informações de segurança envolvidos em um produto ou processo. Famoso checklist, ou seja, eu preciso fazer a análise detalhada do processo que eu vou fazer e preciso fazer a revisão dos critérios, ou seja, o que é realmente criterioso dentro daquela atividade que eu estou fazendo. Espaço confinado, quantidade de oxigênio é adequada? Será que o vigia e o entrante estão em comunicação? Estão em sintonia? Estão entendendo? Será que o meu meio de comunicação com quem está entrando no espaço confinado e quem está de vigia está adequado? Isso tudo vai entrar no nosso famoso checklist. Eu dei um exemplo, né, da nossa NR, famosa NR33, que é espaço confinado. Mas isso eu posso utilizar em qualquer atividade.
Análise de missão, famoso AM, é a análise de todas as atividades de um sistema completamente desenvolvido, operacionalmente, tendo em vista os fatores com potencial de dano. O que é a análise de missão, na verdade? Quando a gente fala em análise operacional, é aquela análise que vai acontecer enquanto o profissional está trabalhando. É aquela análise onde a empresa ou o estabelecimento já está executando a sua atividade e o profissional de segurança está fazendo já a sua análise de risco. Tá? Então, todas as vezes que for análise de missão nada mais é que a análise de risco dentro de um sistema operacional em funcionamento. Tá? Para que isso tudo? Para quê? Para verificar o potencial de dano. Ou seja, quais são dentro de um sistema onde está operando, onde está funcionando, aonde tem maior potencial de acontecer um acidente de trabalho. Esse é o objetivo do análise de missão. Diagrama e análise de fluxo, DAF. As análises por diagrama são úteis, principalmente para eventos sequenciais, ajudando a conhecer o sistema. Quando a gente fala fluxo, a gente quer saber principalmente fluxo contínuo, ou seja, como é que funciona o andamento da empresa. Qual é o fluxo que o produto, desde a matéria-prima até o produto acabado, ele segue? Ele passa por quais departamentos? Quais são os departamentos mais propícios a um acidente de trabalho? Todas as vezes que eu faço esse segmento de análise de risco, eu estou usando meu diagrama e análise de fluxo. Mapeamento. Técnica útil na delimitação de áreas perigosas. Ou seja, eu faço, aqui tem um exemplo de um circuito, uma área de risco elétrico, onde dentro desse mapa eu vou mapear os pontos críticos, ou seja, quais são os pontos dentro de um mapa, tá, mais propício a um acidente. Quais são? A partir do momento que eu mapeei, esses pontos terão um cuidado especial, terão análises especiais em cima dos pontos que eu determinar ser críticos. Toda vez que eu sigo esse segmento, eu estou falando de mapeamento. Análise do ambiente, AA, é a análise completa do ambiente em seu senso amplo, abarcando a higiene. Então, todas as vezes que eu tenho uma visão ampla do meu estabelecimento, da empresa, da onde eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma análise de ambiente. Desde a portaria até a saída da expedição. Ou seja, toda a minha área está sendo visualizada, até mesmo a parte de higiene. Análise de componentes críticos, ACC. Análise atentamente certos componentes e subsistemas de importância crítica para determinada operação ou processo. Nada mais é que eu determinar quais são os pontos e componentes críticos do meu meio ambiente, dos setores e dos equipamentos. Todas as vezes que eu procuro atuar dentro dos componentes críticos ou de pontos críticos, eu estou usando o ACC. Análise de procedimentos, AP. Revisão das ações a serem praticadas em uma tarefa. Ou seja, eu tenho uma tarefa a ser realizada, eu tenho fluxo, como ela vai funcionar, quais são cada profissional, quais são as etapas que cada profissional é responsável. Diante disso, eu consigo fazer uma análise de procedimentos. Análise de contingência, AC, por essas técnicas são analisadas as situações potenciais de emergência. Ou seja, eu tenho já determinado quais são os meus critérios críticos e a partir desses critérios críticos, quais são os mais, vamos dizer assim, incidentes a acontecer um acidente. E a partir deles, tá, dentro de um processo, eu começo a tomar as ações corretivas, que a gente chama de potenciais aí de emergência. Certo, pessoal? Então, dentro desse processo que eu estou falando, todas essas técnicas que eu falei, tá, são técnicas que podem sim ser usadas conjuntamente, tá, e vão servir para quê? Para auxiliar o técnico de segurança dentro do seu trabalho, para que não haja perdas. Tá? Eu repito várias vezes, porque preciso entender isso. Perdas humanas, materiais e ambientais. Se eu não ter essa preocupação, se eu não seguir nenhuma desses sistemas, dessas técnicas, eu corro o risco de ter um custo de acidente. Tá? E o que seria esse custo de acidentes? A redução dos acidentes que interferem no sistema de uma produção,
bem como a consequente diminuição de custo, são tarefas que se impõem nos dias de hoje, tanto às empresas como às especialistas em prevenção. Quando a gente fala, como eu repeti várias vezes, perdas humanas, materiais e ambientais, técnico de segurança tem muito na cabeça. Eu tenho que me preocupar somente com perda humana, somente com perda humana. Não, porque as perdas materiais também são importantes. Porque entram dentro de estatística no custo de acidentes. Então, o custo de acidentes vai abranger perdas materiais, tá? Equipamentos, veículos, vai abranger perdas humanas, horas trabalhadas, vidas humanas e também ambientais. Quanto eu vou gastar, por exemplo, para fazer uma limpeza no manancial que a minha empresa contaminou? Isso entra no custo de acidentes? Entra. De uma forma geral, vai entrar todos esses pontos, tá? Os conceitos tradicionais para o levantamento dos custos não têm se mostrado ferramentas eficazes, devido à necessidade de calcular custos diretos ou segurados e indiretos não segurados. Por quê, pessoal? Eu tenho custo que é segurado e que não é segurado. Tá? Eu tenho equipamentos segurados, profissionais segurados, né? Eu tenho muitas vezes ações, produtos segurados, e esses produtos, apesar de abaterem no custo total do acidente, também vai ter uma perda significante. Por exemplo, se a minha empresa é segurada e ao mesmo tempo acontece, por exemplo, um acidente de trabalho onde eu tenho perdas humanas, a mancha que fica na minha empresa ela é alta. O nome da minha empresa, o nome do meu produto está vinculado no acidente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? E aí mostrando a importância do técnico de segurança, que também tem que se preocupar com isso. Tá? Por que eu estou falando de custo de acidentes? Ah, mas custo de acidentes vai entrar muito em questão administrativa. Sim, só que você, como técnico de segurança, se não utilizar as técnicas que foram mencionadas antes, tá? Vai ser, infelizmente, vinculado ao custo de acidentes. Por quê? A maioria, ou maior porcentagem, né, do custo de acidentes é em relação ao profissional. Tá? Então entra sim naquilo que você é responsável. Principais razões para essa ineficiência. Por quê, gente? Por que é tão difícil mensurar o valor do custo de acidentes? Dificuldade de se obterem as informações para determinação de custo indireto ou segurado, ou seja, é um tempo demorado, até você juntar todas as provas, aquilo que é segurado, aquilo que não é, e fazer a conta, quantos acidentes já aconteceram depois disso. Então a gente tem que ter muito cuidado na agilidade da apuração dos dados. Fragmentação das informações e das responsabilidades referentes às consequências do acidente, ou seja, até eu fazer a investigação, determinar as causas e os responsáveis, já se passou o tempo. Muitas vezes o custo de acidente de quando aconteceu não é mais a realidade de hoje. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não aceitação ou aceitação desse conceito com desconfiança. Ou seja, somente a parte administrativa sabe disso. Será que isso está sendo passado para todos os profissionais de segurança, de todos os profissionais que trabalham na empresa e no estabelecimento? Então a gente precisa saber disso, precisa dividir essa responsabilidade. A aplicação prática discutível da maioria dos métodos conhecidos para o controle referido ao custo. Ou seja, será que os métodos que são feitos para a apuração do custo são reais? Isso precisa ser visto. E está funcionando? Eu estou chegando no custo verdadeiro do acidente de trabalho? Então isso precisa muito ser visto. Ok? O que eu preciso falar para vocês? De uma forma geral, qual é mais importante? Perda humana, perda material ou perda ambiental? Na verdade, se eu for pensar, perda humana, material e ambiental são importantes, mas é claro, a gente tem que sempre preservar a vida. Isso não tem questionamento. Mas eu preciso mudar a forma de pensar. Eu preciso pensar que a ambiental e a material também são importantes. Por quê? Porque entram no custo dos acidentes. E tudo que está relacionado a um acidente de trabalho está relacionado à nossa responsabilidade. Tá? Então, técnicos de segurança, muito cuidado, né? Futuros técnicos de segurança estão chegando ao final aí. Tá? Acredito muito no trabalho de vocês. É um trabalho árduo, tá? É um trabalho de campo mesmo, onde o profissional, para que dê certo, ele tem que estar realmente envolvido nas técnicas,
realmente envolvido nas análises preliminar, principalmente. Por quê? Porque nós trabalhamos com prevenção. Técnica de segurança é prevenção. Tá? Ok? Então, ó, como tema aí, né? A beleza sempre nasce na diversidade. Tá? Eu agradeço a vocês, encerro aí a disciplina de análise de risco, tá? Com a seguinte frase: prevenir é melhor que curar. Não é uma frase minha, é uma frase que vem aí perpetuando desde 1700, quando se começou a pensar em segurança do trabalho, e vem, né, caminhando aí com os profissionais de segurança até os dias de hoje. Tá? Espero que as videoaulas tenham ajudado vocês e que não fiquem presos apenas nas videoaulas. Busquem também materiais, materiais envolvidos aí em segurança, busquem artigos na internet, tá? Busquem aquelas revistas especializadas em segurança, né? Prevenção, CIPA, sempre tem artigos novos. Temos aí agora a revisão, não a revisão, mas uma mudança na NR9, que é uma novidade de semana passada para agora, tá? Dêem uma olhada lá na NR9 e de antemão agradeço a todos vocês e espero ter melhorado muito a qualidade das videoaulas. Muito obrigado.